Jabu de Unicórnio com certeza é o cavaleiro de bronze secundário mais querido pelos fãs. Muitos acreditam que ele deveria ter mais participação na história de Cavaleiros do Zodíaco. Isso porque esse personagem tem muito potencial, porém existe um momento em que Jabu se sacrifica para salvar o Seiya, sendo esse o momento final do Cavaleiro de Unicórnio em Cavaleiros do Zodíaco. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley, no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Jabu de Unicórnio. Gostaram do tema? Então vamos bater a meta de 1000 gosteis nesse vídeo. Também se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, a infância de Jabu. No mangá ele é um dos filhos de Mitsumasa Kido. Jabu foi posto sob tutela da Fundação Graad, vivendo por um tempo em um orfanato, junto com os outros órfãos, que seriam aspirantes a cavaleiros. Eles começam a receber um treinamento físico básico nesse momento. Jabu desde essa época era o grande rival de Seiya, enquanto o jovem Pégaso se negava a fazer as vontades da pequena Saori. Jabu tomava a frente e se humilhava para deixar Saori feliz. Em uma brincadeira de cavalinho, ele acaba sendo chicoteado e termina completamente ferido. Mesmo assim, Jabu nunca guardou rancor de Saori e sempre quis estar próximo dela. Porém, chega o dia em que cada menino seria enviado para diversas partes do mundo, com a missão de se tornarem cavaleiros e trazerem as armaduras de bronze. Jabu foi enviado para Oran, na Argélia, voltando de lá como cavaleiro de unicórnio. No anime, os pais de Jabu, assim como da maioria dos órfãos, são completamente desconhecidos. Curiosidade número 2, as batalhas de Jabu no torneio galáctico. Jabu retorna ao Japão para participar da Guerra Galáctica, a convite de Saori Kido, por quem era apaixonado desde criança. Sua primeira luta é contra Ban de Leão Menor. Passando dificuldades, Jabu vira a luta a seu favor e derrota Ban. Ele se classifica para a segunda etapa do torneio. Quando Seiya retorna ao Japão e se recusa a participar da Guerra Galáctica, Jabu reacende a antiga rivalidade entre eles. O unicórnio manda Seiya partir e deixar a armadura de Pégaso. Ao ser ignorado, ele ataca cortando as alças da caixa de Pandora e atingindo Seiya superficialmente. Seiya contra-ataca com socos tão rápidos que atingem Jabu no ombro direito, destruindo a parede ao fundo. No mangá, esse ataque de Seiya deixa as roupas de Jabu em farrapos. Em sua segunda luta, Jabu enfrenta Shun de Andrômeda. Subestimando os poderes da corrente, Jabu ataca Shun por todos os lados, mas a corrente de Andrômeda o atinge, deixando sua armadura danificada. E buscando uma abertura, Jabu ataca por cima, sendo duramente atingido e posto no chão. A luta acaba interrompida pela chegada de Ikki e de Fênix. Jabu tenta desafiá-lo, mas é atingido no ombro por Fênix, e devido aos ferimentos da luta anterior, acaba caindo com sua armadura destroçada. Curiosidade número 3, Jabu protege a deusa Atena. Depois de sua derrota, Jabu retorna à Argélia, onde aprimora suas técnicas. Ele reaparece no santuário, junto de Ichiban, Geki e Nachi, salvando Tatsumi e Saori dos soldados que os atacavam. Sabendo da real identidade de Saori como Atena, o Cavaleiro de Unicórnio mantém sua fidelidade, se prontificando a zelar pelo bem-estar da deusa. Tatsumi e os demais se cansam de esperar e resolvem percorrer as 12 casas, atitude que Jabu desaprova, por estar ciente da diferença de poderes entre eles e o grupo de Seiya. Quando a flecha é retirada e Saori sobe às casas zodiacais, eles a acompanham até a derrota de Saga de Gêmeos. Curiosidade número 4, Jabu enfrenta Shido de Mizar. Após a saga das 12 casas, a participação de Jabu e os outros cavaleiros de bronze secundários diminui drasticamente na história. Em Asgard, ele aparece junto com os cavaleiros de bronze secundários, no jardim da mansão Kido. Ele informa Saori sobre a derrota de Aldebaran de Touro, e pouco depois surge Shido de Mizar, que se apresenta como um guerreiro deus de Asgard, o homem que derrotou o Cavaleiro de Touro. Shido tem a intenção de tomar a cabeça de Atena, e por isso Jabu tenta enfrentá-lo, mas acaba rapidamente vencido. Ele é salvo por Shun e Seiya, que assumem a luta contra o Guerreiro Deus. Curiosidade número 5, o desperdício de Jabu na saga de Poseidon.
Permanecendo na mansão Kido desde seu confronto contra Shido de Mizar, Jabu surge para informar Tatsumi de gigantescas ondas que estão arrasando a Europa e o mundo. Não tomando participação ativa no confronto contra Poseidon, Jabu permanece junto aos demais Cavaleiros de Bronze secundários. Eles avistam as nuvens de chuva se dissiparem e o céu se abrindo, evidenciando que o deus dos mares foi vencido. Assim como na saga de Asgard, acredito que na saga de Poseidon, os Cavaleiros de Bronze secundários deveriam ter uma maior participação, talvez enfrentando algum General Marina e sendo derrotados por serem mais fracos, ou então enfrentando soldados mais fracos do exército de Poseidon. Ao meu ver, Kurumada deixa a desejar quando se trata de personagens secundários. Jabu e os Cavaleiros de Bronze que o acompanham são personagens que poderiam ser melhores explorados de alguma forma na história. E mesmo eles lutando e sendo derrotados nas batalhas, Kurumada poderia utilizar essa experiência para evoluir esses personagens a cada saga. Mesmo que eles não cheguem no mesmo nível de Seiya e dos outros, eles ainda poderiam se tornar personagens mais úteis na história. Curiosidade número 6, o escudo humano Jabu. São poucas as alterações entre mangá e anime da participação do Cavaleiro de Unicórnio na saga de Hades. Originalmente, Jabu surge para defender Nath e Ichi do ataque de estranhas entidades encapuzadas. Unindo-se aos colegas na vigília do santuário, Jabu descobre os túmulos de vários cavaleiros violados. Porém, esses túmulos pareciam ter sido abertos pelo lado de dentro, ou seja, os mortos voltaram à vida. A Amazona de Prata, China de Cobra, suspeita que isso é obra de Hades, o deus do submundo. Isso seria parte de um plano para destruir o santuário de dentro. Depois disso, junto a Nath e alguns soldados, Jabu aparece incendiando os túmulos para impedir que o regente do submundo continuasse a ressuscitar os mortos. Enquanto Seiya e os demais cavaleiros enfrentam as tropas de Hades nos Campos Elíseos, Jabu permanece no santuário, onde por intermédio de Marin de Águia acaba conhecendo Seika, a desaparecida irmã mais velha de Seiya. Quando Thanatos, o deus da morte, manifesta a intenção de assassinar Seika, Jabu é um dos que protegem a irmã de Seiya, criando uma barreira feita com o cosmo dos Cavaleiros de Bronze secundários, além das Amazonas Marin de Águia e China de Cobra, e também Kiki. Apesar da barreira ter sido desfeita, foi suficiente para fazer Seiya reagir e derrotar o deus da morte. Apesar de ferido, Jabu e os outros conseguem sobreviver aos ataques de Thanatos. Curiosidade número 7, Jabu se tornou um cavaleiro de Artemis. Com o encerramento das batalhas contra Hades, tendo as forças de Atena triunfado, Artemis, que é a irmã mais velha de Saori, surge e impõe sua dominância. Isso acontece no filme Prólogo do Céu. A deusa da lua exige que a irmã lhe entregasse a terra. Feito isso, a deusa cria seu santuário, onde outrora era o santuário de Atena. Seiya, que estava em coma até então, desperta e sai à procura de Saori. Ele chega ao santuário e estranha ao perceber que aquele lugar estava mudado. O santuário de Atena estava se transformando. Sem entender, Seiya é atacado por Jabu, Ichi e China, que se proclamam servos da deusa Artemis. Sim, meus amigos, em Prólogo do Céu, quando Saori dá o seu báculo para Artemis, ela abre mão não só da terra, mas também do santuário e dos cavaleiros. Então podemos entender que Artemis era a nova deusa da terra nesse momento, e os cavaleiros eram seus servos. Enfrentando o Cavaleiro de Pégaso, que estava enfraquecido, o trio consegue jogá-lo do alto de um precipício. Mais tarde, quando o cosmo de Seiya aparentemente some, Jabu acreditava que Seiya não voltaria mais, e por isso havia desistido. Curiosidade número 8, Jabu se torna uma lenda. Mais de 20 anos depois da saga de Hades, Jabu aparece como um fazendeiro. Ele cuida de cavalos e por isso tem uma grande admiração por esses animais. Segundo Jabu, eles são puros. Ele encontra Soma de Leão Menor, que estava desmaiado depois de vagar por dias. Ele pergunta a Soma sobre seus motivos para lutar, mas o garoto não consegue responder de imediato. Jabu diz que ele luta por aquela que ama, o que deixa o Cavaleiro de Leão Menor um pouco confuso, mostrando assim que Jabu continua tendo um amor não correspondido por Saori.
Jabu antecipa os movimentos de Soma facilmente, embora o Leão Menor tenha poder o suficiente para quase ter derrotado Sônia de Vespa, que liderava os Cavaleiros de Prata. Jabu imobiliza o Cavaleiro de Bronze. Jabu se torna o mestre de Soma para aumentar as habilidades e o nível do cosmo do Cavaleiro de Bronze. Por fim, ele ajuda o jovem a desenvolver um novo golpe, sendo esse o Bombardeio do Leão Menor. Durante outro confronto contra Sônia, a evolução de Soma é visível, tanto no uso de chutes, uma habilidade pouco explorada pelo Cavaleiro de Leão Menor, quanto na agilidade e velocidade, o que o ajuda inclusive a escapar de um ataque múltiplo de Sônia. Percebe-se que o estilo de luta de Soma sofreu influência direta de Jabu, que priorizava a esquiva e também o uso de golpes com as pernas. Após o treinamento, Jabu de Unicórnio se despede de Soma e pergunta se as dúvidas do Cavaleiro de Bronze tinham desaparecido, o que é confirmado por Soma. Jabu então deseja boa sorte para o Cavaleiro de Bronze e a partir desse momento, o Cavaleiro de Unicórnio foi considerado uma lenda. Curiosidade número 9, o protagonismo de Jabu. Na segunda parte da saga Ômega, o inimigo agora é a deusa Palas. Jabu retorna ao exército de Atena, mas traz uma armadura de aço customizada, tendo a forma da armadura de unicórnio. Enquanto a maioria das tropas do exército de Atena se dirige para Palasbelda, Jabu percorre o mundo, destruindo todas as tropas parasitas espalhadas ao redor da Terra. Devido a isso, ele fica conhecido entre os parasitos como o unicórnio caçador de parasitos. Galera, não tem como negar, aqui nessa saga, Jabu se tornou um grande personagem. Na verdade, ele teve o espaço para mostrar todo o seu potencial, apesar de não ser um cavaleiro com poderes além da imaginação, como acontece com Seiya e os outros protagonistas. Jabu também tem o seu valor, ele não é um personagem inútil, e na saga Ômega, ele cumpre seu papel, derrotando os inimigos, enquanto seus amigos participam das outras batalhas mais difíceis. Jabu aparece em Palasbelda, ao mesmo tempo em que Saturno para o tempo do mundo inteiro. Ele enfrenta o antigo parasito de nível 2 Aegir, que teria um poder próximo a um cavaleiro dourado. Aegir, liderando as tropas reais de Saturno, tinha levado os cavaleiros de aço ao redor do castelo ao seu limite, mas é facilmente derrotado por Jabu, que também destrói sua armadura. Sua arma tinha evoluído ao mais alto nível, graças ao fragmento da espada de Hyperion. Após a batalha, Jabu e os Cavaleiros de Aço se reagrupam para eliminar as tropas restantes ao redor do castelo. Quando Saturno usa o Chrono Conclusion Eternal, Jabu tem seu tempo roubado assim como os outros cavaleiros, mas sob a liderança de Atena, ele entrega seu cosmo para Koga, criando a Super Armadura Ômega, que permite ao cavaleiro lutar no nível de Saturno. Quando a batalha termina, Jabu, assim como todos os outros cavaleiros, recuperam seu tempo, sendo esse o final da saga Ômega. Curiosidade número 10, a morte de Jabu. No mangá de Saint Seiya episódio G-Rekken, uma chuva de fogo cai sobre a Terra. O mundo está queimando, as armaduras são destruídas junto das constelações. Seiya também diz que em meio àquela chuva de fogo, ele também sente um colapso interno. Seu corpo estava sendo drenado. Como o corpo humano é 80% composto pelos mesmos elementos da água do mar, algo estava sendo empurrado para fora de seu sangue e também de seu corpo. O poder que Seiya construiu durante todos esses anos estava se esvaindo, seu corpo estava enfraquecendo. Isso era obra de Pontos, o deus do Mar Negro. Seiya precisava proteger Saori. Ele enfrenta uma armadura malévola, que seria uma marionete dos deuses, feita para destruir humanos. E Seiya chega até um local repleto de água do mar, mas aquela água possuía cosmo. Aquilo era o corpo dos Cavaleiros de Bronze secundários que foram dissolvidos. Saori estava sendo raptada por Arges, o Ciclope. Seiya tenta salvá-la, mas seus ataques não surtiam efeito contra o Ciclope. Arges contra-ataca, Seiya fica desacordado e destroços caíram sobre ele, mas de repente uma voz dizia: Seiya, desperte, você ainda está vivo. Quando Seiya acorda, ele vê Jabu. O Cavaleiro de Unicórnio revela que os deuses roubaram tudo da humanidade, mas eles sempre se mantiveram firmes, devido à esperança. Agora esse poder descansa em Seiya. Jabu diz que não foi capaz de fazer nada para ajudar, mas Seiya é o único homem que compartilhou seu coração com Atena.
Ele é a esperança, o homem corajoso do amanhã. Seiya abraça Jabu, que serviu de escudo para salvar o Pégaso. Vemos que o Cavaleiro de Unicórnio perdeu os seus braços e parte de seu corpo. Seiya então chora, enquanto Jabu é dissolvido e se transforma em água do mar. Essa morte de Jabu realmente foi muito triste. Comentem aí o que vocês acharam das curiosidades. E é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.